Oceânica, vamos ficar de pé, vamos louvar juntos, venha na palma. Nada é por acaso, desde sempre amor, já conhecia antes de nascer. Você me criou, hoje sou quem Deus é por causa do seu amor. Nada pode se comparar, uma palavra pode descrever que é o seu amor. Nem a morte pode impedir que é o seu amor. Vai me levar de volta pra casa. Nada por acaso, desde sempre me amou, já me conhecia antes de nascer. No domingo, você me criou, hoje sou quem Deus por causa do seu amor. Nada pode se comparar, uma palavra pode descrever o que é o seu amor.
para a vida deles. O fundamental, Senhor, é que eles te amem, que eles queiram seguir a tua palavra. Então ajuda a gente como igreja a cumprir essa missão. Ajuda cada pai e mãe aqui, todo mundo que está trabalhando, Senhor, no meio, no Kids, no time, Senhor, abençoa que a sua voz seja ouvida ali no meio deles e que eles tenham de fato experiências como contigo, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir.
igreja. Tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Obrigado, gente. Valeu. Essa é a nossa esperança. Um dia a gente vai louvar o nosso Rei dos Reis toda a eternidade. Isso que a gente espera, isso que a gente crê, amém? Então, eu queria ler com vocês, desde que está lá em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. É um episódio muito conhecido da maioria das pessoas aqui. Mas antes de ler, eu queria fazer uma oração com vocês. A gente não vai ler imediatamente após a oração. E antes também de fazer a oração, para a gente começar esse momento, eu queria lembrar que as inscrições para a conferência live já estão abertas. Por mais que seja um evento realizado pelos jovens da igreja, o convite é feito para toda a igreja. A gente vai ficar muito feliz se todo mundo chegar junto aqui, se todo mundo vier participar, vai ser muito legal. Tem vários convidados especiais vindo para estarem aí com a gente. E é sempre um momento muito legal para a gente mesmo. Então você que é parte da igreja oceânica, você está convidado a estar junto, você faça a inscrição, que você esteja presente aqui. Beleza? Vamos fazer uma oração para a gente então começar esse momento. Senhor querido, aquieta o nosso coração agora, Senhor. A gente quer muito ouvir a sua voz por meio da tua palavra. Que você envie o teu Espírito Santo nesse momento, Senhor. Que você quiete todos os corações aqui dentro dessa tenda. Por favor, Senhor, que você fale profundamente a cada um de nós aqui. Que a tua palavra penetre os nossos corações, que ela ajude a gente a acertar coisas que precisam ser acertadas, Senhor. Que ela mude a nossa visão e a gente consiga te enxergar, Jesus, como um Deus todo-poderoso, cheio de amor, cheio de graça para cada um de nós. Fala com a gente de uma forma muito especial nesse momento, no nome do nosso Salvador, que a gente ora assim, Senhor. Amém. 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 Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Esse texto é incrível. Aterrorizados, mesmo tendo Jesus ali com eles. O fato da humanidade de Jesus ser tão evidente para eles devia trazer um certo tipo de desconfiança no coração daqueles homens. Por isso, talvez esse sentimento de vulnerabilidade, esse sentimento ruim que veio sobre a vida deles. Imagina, eles já estavam andando há um certo tempo com o Mestre. Eles deviam imaginar: Jesus deve ser alguém especial, já tinha curado várias pessoas na frente deles, já tinha expulsado vários demônios na frente deles. Mas eu não sei se ele é tão poderoso assim. A gente está passando por uma tempestade. Se ele fosse tão poderoso assim, talvez ele não deixaria a gente passar por isso. Ou então ele não teria pedido a gente para atravessar esse mar sabendo que essa tempestade ia acontecer. Mas será que esses questionamentos estariam corretos? Os discípulos tinham razão para se sentirem vulneráveis assim? Ou Jesus não era tão poderoso assim antes, aos olhos deles? Ou será que Jesus não deveria ter deixado eles passarem por aquela situação? Cada parte do Evangelho de Marcos, da história contada por esse discípulo, vai revelar para a gente um pouco mais sobre quem Jesus é. Marcos, aos poucos, vai falando a respeito do poder de Jesus, do seu propósito nesse mundo, como ele mesmo se enxergava, como o próprio Jesus via a si mesmo. E Marcos vai revelando Jesus gradualmente como um experiente contador de história. Um estudioso do Novo Testamento chamado Richard Bauckham, ele examina as características da memória das testemunhas. Ele vai dizer que uma das marcas de um relato testemunhal, de alguém que presenciou um fato, é o detalhe irrelevante. Uma história de ficção
inventada, geralmente, ela vai ter alguns detalhes que vão conduzir para a narrativa que se quer passar. Elas vão passar a mensagem que o autor quer transmitir. Mas quando a gente olha para um relato de uma testemunha real, uma testemunha ocular, que presenciou aquele fato, a gente vai perceber que muitos detalhes acontecem na história pelo simples fato de uma testemunha ter presenciado aquilo. A testemunha vai ser lembração dos discípulos e da resposta de Jesus a eles. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para o poder e a autoridade de Jesus. O Mar da Galileia, não sei se você conhece, lá em Israel, ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. E ele está a uma distância só de 48 quilômetros do Monte Hermon. O Monte Hermon está ao norte do Mar da Galileia e ele tem aproximadamente 2.800 metros de altura. Eu estou falando isso para vocês porque é um fato conhecido para quem é da região que, quando o ar frio vem das montanhas e se choca com o ar quente que sobe do Mar da Galileia, faz com que isso gere vários aguaceiros ali, várias chuvas e várias tempestades com raios, como foi o que aconteceu nessa história, desse relato. Algumas pessoas, o que está acontecendo, você não se importa, não, o que está acontecendo com a nossa vida. E aí o texto vai dizer que Jesus faz um milagre extraordinário. E depois, repara o que acontece, nos versos 40 e 41. Então Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Porque eles estavam apavorados. Eu quero que você note o que o texto está ensinando para a gente aqui. Antes de Jesus acalmar a tempestade, eles já estavam com medo. E eles vão e acordam o mestre. E acontece o que a gente viu aqui. Mas depois que Jesus acalma aquilo, eles ficam apavorados. Por que isso acontece? A gente vai desenvolver e falar sobre isso aqui nesse momento. Antes de Jesus acordar, Marcos conta que o barco estava quase inundando, quase cheio de água. Os discípulos não estavam conseguindo esvaziar o barco com a rapidez necessária, eles estavam apavorados, eles realmente acharam que iam morrer. Então eles acordam Jesus e dizem: mestre, não te importa que morramos? Eu imagino que você lendo esse texto, pelo menos eu leio esse texto e penso, essa imagem ela mexe um pouco com o nosso coração. Porque se você já tentou viver uma vida de fé nesse mundo, é bem provável que você já tenha se sentido assim algum dia. Sabe, aquele momento na sua vida que parece que tudo está dando errado, que o mundo está desmoronando, que a sua vida está caindo, parece que você está afundando, e a sensação que você tem é que Deus está dormindo, é que Deus não se importa com você, é que Deus não sabe do seu sofrimento. Em outras palavras, os discípulos estavam falando para Jesus aqui: mestre, se você nos amasse, você não deixaria a gente passar por isso. Se você amasse a gente não estaria prestes a morrer afogado aqui agora. Se você nos amasse, você não deixaria a gente passar por esse perigo mortal. Mas Jesus acalma a tempestade e então vai dar uma resposta para eles. E por acaso Jesus diz que podia entender o que eles sentiam? Não, Jesus não diz isso. Jesus só pergunta: por que vocês estão com tanto medo? No entanto, se Jesus é Deus, Ele deve ser grande bastante para ter motivos para deixar que a gente passe por coisas que a gente não consegue compreender. O poder de Jesus é ilimitado, da mesma forma que a sua sabedoria e o seu amor também são ilimitados. A natureza olha para a gente com indiferença, mas Jesus está repleto de um amor que também é incontrolável por cada um de nós. Se os discípulos aqui tivessem realmente compreendido que Jesus os amava, que Ele era tanto poderoso quanto amoroso, eles não teriam ficado com medo. Na verdade, poderia ser traduzido nas seguintes palavras: onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? A maneira como Jesus formula essa frase é maravilhosa. Quando ele faz essa pergunta desse modo, ele está levando os discípulos a entenderem que o fator crítico aqui não era a força da fé deles, mas sim o seu objeto. A questão não era o tamanho da fé deles, mas onde eles estavam depositando essa fé. Imagina que você está caindo de um precipício e de repente você percebe que tem nessa queda um galho que está brotando da encosta desse precipício.
Um simples galho no meio do seu caminho, quando você está caindo. Esse galho, ele é forte o suficiente para sustentar você, mas você não faz a menor ideia do quão forte esse galho é. Enquanto você está caindo, você só tem tempo de agarrar o galho. Aí eu pergunto para você, quanta fé você precisa ter nesse galho para que ele salve você? Você precisa estar 100% certo de que esse galho pode salvar você? Claro que não, na queda do precipício você vai agarrar o que você tem na sua frente. Você só vai agarrar. Você só precisa ter fé suficiente para pegar o galho e agarrar o galho. Isso acontece porque não é a qualidade da sua fé que salva você, mas o objeto da sua fé. Não importa como você se sente a respeito desse galho, tudo que importa é o galho em si, é que você pegue esse galho. Jesus é como um galho assim. Talvez não importe muito o tamanho da sua fé, a qualidade da sua fé, o que importa é Ele. Se você quer ter fé, mas você não consegue, para de olhar para dentro de si mesmo. Vá até Jesus e diga: Senhor, me ajuda a crer. Senhor, me ajuda a confiar. E se você fizer isso de verdade com o seu coração, você vai descobrir que Jesus sempre esteve à sua procura. Do amor de Jesus. A gente viu que o poder demonstrado de Jesus garante que nada é difícil demais para Ele. Ele é capaz de fazer ventos se acalmarem e das águas pararem no mesmo instante. A gente viu que a reação dos discípulos ensina que nem sempre o amor de Jesus está relacionado às situações que a gente enfrenta. A gente pode sim passar por situações difíceis. E a gente viu que a resposta de Jesus deixa claro que a gente tem uma facilidade enorme de colocar a nossa fé no objeto errado, no lugar errado. Então tudo que a gente precisa é aprender a descansar no poder e no amor de Jesus por cada um de nós, ainda que você se sinta vulnerável. Marcos, o evangelista, ele deliberadamente escreve esse relato numa linguagem que é paralela, quase que idêntica à linguagem de um relato muito famoso do Antigo Testamento, que é a história de Jonas. Tanto Jesus quanto Jonas, eles estavam num barco, e ambos os barcos eles estavam ameaçados por uma tempestade. E as descrições das tempestades dos dois relatos são quase idênticas. Depois você pode ler Jonas na sua casa ao longo dessa semana. Tanto um quanto o outro, eles estavam adormecidos. Nas duas histórias, eles foram acordados por pessoas que estavam no barco e diziam: a gente vai morrer aqui. Nos dois casos, teve uma intervenção divina miraculosa e o mar se acalmou. Nas duas histórias, as pessoas ficaram ainda mais aterrorizadas do que elas estavam antes que a tempestade se acalmasse. A morte. E Jesus faz isso quando ele se entrega naquela cruz. Ele voluntariamente vai para uma cruz, assim como Jonas. E ele se coloca dentro da maior tempestade, diante da ira de Deus. E ele faz isso pelo meu e pelo seu pecado. Jesus foi atirado à única tempestade que de fato pode afundar, pode destruir a nossa vida. É a tempestade da justiça eterna, da dívida que eu e você temos por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados e das nossas iniquidades. E essa tempestade sobre a vida de Jesus não se acabou enquanto ela não arrastou por completo, enquanto ela não despedaçou o nosso Salvador. Querido, se essa visão de Jesus entrando de cabeça por baixo dentro da maior tempestade de todas está gravada de verdade, profundamente em você, no fundo do seu coração, você jamais vai dizer: Senhor, você não se importa se a gente morrer? Senhor, você não está se importando com a minha vida? Senhor, você não te importa que a gente morra? Se você tem a certeza de que Ele não te abandonou na pior tempestade da história, o que te faz pensar que Ele te abandonaria numa dificuldade temporária como a que você esteja enfrentando agora, ou que você já tem enfrentado em algum momento em toda a sua vida? Por que ainda tanta preocupação? Por que ainda tanta inquietação? Onde está a fé de vocês? Tenha a certeza do poder de Jesus e do seu amor pela sua vida. A cruz é a certeza dessas duas coisas. E minha oração, meu desejo é que isso traga paz ao nosso coração e fortaleça a gente ainda mais nessa caminhada. Amém?
Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque isso é maravilhoso, Senhor. E a gente pode confiar no Senhor. O seu amor é inexplicável, Jesus. A forma como você se importa com a nossa vida. Isso é maravilhoso, Senhor. E por isso a gente é muito grato. Muito obrigado por ser esse Deus que se importa com a nossa vida, que chama a gente para perto e que dá a própria vida no lugar da nossa, Senhor. Muito obrigado porque você tem todo o poder, em todo o universo, para fazer qualquer coisa que você queira. Ao mesmo tempo, você é um Deus que ama, que se importa, que quer estar perto, que chama a gente. Muito obrigado por isso, Senhor. Isso aqui é a nossa vida, enquanto a gente vive os nossos dias aqui nesse mundo. Para a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Amém. Amém. Uma cruz que
gente fica muito feliz quando você recebe o nosso convite, vem à nossa igreja, ou quando você vem para conhecer. E a gente queria saber se você está visitando hoje a gente pela primeira vez, se você pudesse levantar umas suas mãos aí para a gente ver. Tem alguém visitando a gente hoje pela primeira vez? Ó, tem aqui, tem ali. Vamos lá, Luciane, cara. Vamos dar alguns abraços aí. Tem lá atrás também, ó. Legal. Se você puder ficar com a mão levantada aí, a galera do amarelinho aí, ó, vai te dar uma lembrança. E aí, acabando o culto, aqui à esquerda da tenda tem um stand ali, você vai receber um presente bem bacana aí da nossa igreja. A gente fica muito feliz quando vocês vêm, então sintam-se em casa. Senhor, a gente só tem a te agradecer, Senhor, por esse momento na sua presença. Quantas coisas importantes, fundamentais, essenciais, Senhor, foram
ditas aqui essa noite, Senhor. Amém, Senhor. Que de fato, ao longo da semana, a gente seja conduzido pelo Teu Espírito Santo a viver essas verdades, Senhor. Que a gente creia que o Senhor está sempre com a gente e que o mais importante o Senhor fez, o Senhor acalmou a pior das tempestades. Então, o Senhor nos ama de verdade, ajuda a gente a enxergar isso e viver dessa maneira, ajuda a gente a falar de Você para as pessoas. Vem com a gente em cada reunião de célula, em cada discipulado, Senhor. Ajuda a gente a viver essa semana e vencer os nossos erros, os nossos pecados, o nosso comodismo, Senhor. Que a gente viva cada vez mais para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa semana.